Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast onde eu busco imortalizar histórias edificantes e marcantes aqui da nossa cidade. E hoje tenho a honra de poder imortalizar a história de uma grande mulher que escreve uma bonita história tanto na área da educação e também no universo da saúde, voltado principalmente para a musculação e também como nutricionista e mestre em nutrição. Falo dela, Flávia Vieira, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Flávia, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Ei, Gustavo, obrigada a você pelo convite, viu? Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez. Exatamente, pela primeira vez no podcast. Estamos tentando marcar isso aqui, coisa de anos. E que bom que deu certo em 2026. Deu certo, agora deu. E, Flávia, para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar nos pormenores daquilo que você já fez e continua fazendo com maestria, nós sabemos, Flávia, que o assunto saúde mental ele ganhou corpo na sociedade muito por conta de tudo aquilo que nós vivemos a partir do ano de 2020. Sobretudo 2021 também, que foram os anos da pandemia. E eu costumo brincar que eu sempre fui muito ligado aos veículos de comunicação pelo fato, haja vista que eu virei jornalista. Então, desde muito pequeno, sempre fui em consultório odontológico, consultório médico, eu sozinho ou com os meus pais. E aí tinha, eu não sei se hoje em dia ainda tem, aquelas mesas com um monte de revista. E eu mesmo, muito novo, eu lembro que eu ficava folheando, ouvia muito rádio, por incrível que pareça. Internet ainda estava engateando, porque eu estou me referindo ao início dos anos 2000. Via muita televisão, obviamente. E eu me recordo, Flávia, de não lembrar de ver nesses veículos de comunicação algo voltado para a saúde mental. Me recordo que quando eu ouvia falar em psicólogo, era algo muito distante. Falei, cara, o que faz um psicólogo? Veio a pandemia e mostrou o quanto que é obrigação nossa, enquanto ser humano, cuidar da saúde mental, cuidar da nossa mente. Já visto que nós temos visto aí o corpo, a abrangência que psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas ganharam a partir da pandemia. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a Flávia Vieira mentalmente falando neste início de 2026 e como você esteve mentalmente falando em todo 2025? Olha, Gustavo, saúde mental a gente pode falar que eu acho que só vai avançar cada vez mais para esse cuidado, porque a gente vê que só vai agravando também sintomas, sinais das pessoas com relação a isso, Essa preocupação e também o estilo de vida, Estilo de vida leva isso, porque a gente sabe que hoje a gente tem esse conhecimento maior que a gente não tinha na época. Na época a gente tratava muito, estou com um problema psicológico, um estresse aumentado, uma ansiedade ou uma insônia, e tudo que está relacionado, a gente buscava um médico que já entrava com medicação. Sim. Essa é a verdade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem essa preocupação em olhar o todo. Sim. Porque a saúde mental não está relacionada só com o estresse mental, mas é relacionado com como o seu corpo está se comportando, É o que você está entregando para ele. Então, vem aí a alimentação, sem dúvida, porque o que vai regular tudo isso, modular tudo isso, são os alimentos, os nutrientes presentes nesses alimentos, É o seu estilo de vida, é você priorizar e cuidar do seu sono, Que isso é o que lida com essa questão do estresse também. E praticar atividade física, Então, assim, você conseguindo encaixar tudo isso, a gente consegue muito viver melhor, com uma mente mais moldada para isso. Agora, a Flávia, eu vou estender isso um pouquinho mais. Você falou 2025, mas eu vou ir mais para trás. Fique à vontade. A Flávia é uma pessoa aparentemente calma, tranquila, e sou, de fato. Só que já presenciei, já tive crises de ansiedade, já tive crise de pânico, por incrível que pareça. Eu nem sou de comentar muito isso, mas eu já vivi tudo isso. Já busquei a ajuda de médico, tratamento medicamentoso, mas nunca me aceitei dessa forma. Então, sempre busquei alternativas que pudessem fazer sentido com o estilo de vida que eu tenho. Sim. E que já era um estilo de vida que eu sempre corri atrás, Mesmo hoje já sendo firmado assim. Então,
o que eu pude fazer para me ajudar? Primeiro, a atividade física foi o pilar para essa mudança. A partir dela, eu busquei bons hábitos alimentares que fizeram todo sentido. E, velho, se você não dorme, não adianta. Se você não tem uma boa noite de sono e isso persiste, você pode saber que uma hora vai desandar. Sim. Então, assim, cuidar desse sono. Eu priorizo mesmo, é dormir cedo, eu acordo cedo, mas eu durmo cedo todos os dias. 9 horas da noite, tá eu lá deitadinha na cama e isso me faz bem. Então, hoje eu posso dizer que hoje eu tenho uma vida muito mais calma, muito mais, vamos dizer, mais consciente até do que eu sinto por conta dessa mudança de estilo de vida, dos hábitos que eu fui adquirindo e do meu conhecimento, né? Então, eu fui me autoconhecendo, sabendo o que me faz bem de fato. Então, é aquela escolher o melhor hoje, para agora. Isso faz muito sentido para mim. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Falando a verdade, eu acho que essa questão da socialização, de você se sentir bem, independente de onde você estiver, e cuidar de você, se priorizar. Por quê? Porque a gente se viu isolado. Sim. Né? Então, quer dizer, o sofrimento foi grande, né? E você vê aquela monte de notícia ruim, aquela tristeza, perdendo pessoas queridas, pessoas que a gente ama, e os outros também. Então, isso tudo foi muito sofrido. E você encontrar paz nesse meio, esse foi o diferencial. Então, assim, na verdade, isso que a gente tem que buscar, independente do ambiente que você está, encontrar paz e ser bom e ficar bem com você mesmo. Eu acho que isso foi, assim, a minha maior aprendizagem na época da pandemia. Porque até então a gente tem uma vida muito ativa, Sim. em contato com várias pessoas, principalmente eu que na época lecionava ainda, né? Porque eu sou professora. E então estava em contato ali com o barulho o dia inteiro. Sim. Uma vez que você estar em casa, isolada, você tem que aprender a lidar com aquilo. É você e você, né? No mais, é sua família ali do seu lado e pronto. Então, é encontrar paz nesse meio. Como era a Flávia Vieira nos tempos de Colégio Imaculada, Colégio Bituruna? Essa risada meio que respondeu, eu acho. Nossa, hoje só tenho saudade. Ai, se a gente pudesse voltar, né? Imagina. O olho dela até tá brilhando. Era nessa época que eu voltava, sem dúvida. Eu era uma pessoa... eu era uma pessoa muito disciplinada. Eu acho que essa é uma grande virtude minha, né? Ser disciplinada. Então, eu era uma menina muito disciplinada, mas eu era uma menina muito alegre, de bem com a vida. Assim, sorridente para tudo. Que legal. E o fato de eu ser muito disciplinada, então, querendo ou não, eu ia bem na escola, tá? Tinha bons resultados aí, né? Fiz boas amizades, assim. Não tinha como não fazer, né? Na época, a gente se envolvia muito com as pessoas. A gente não tinha celular, né? Exato. Então, a interação que a gente tinha era no meio social mesmo. Fez toda a diferença. E nós sabemos que, e deu pra ver no seu olhar, o quanto que o tempo de escola ele é muito nostálgico e acaba fazendo com que possamos ter na mente, na nossa retina, inúmeras memórias e histórias guardadas de situações e de momentos que vivemos dentro de uma escola. E eu costumo dizer que um tópico que faz o tempo de escola ser pra lá de nostálgico, por exemplo, é o seguinte: no tempo de escola, durante o período escolar, é claro que existem exceções, mas na maioria dos casos, a nossa única obrigação era qual? Passar de ano. Era a única obrigação da nossa vida, diferentemente do que acontece nos tempos atuais como adulto. E pensando justamente nessas histórias, memórias e lembranças do tempo de escola, qual é a grande lembrança, Flávia, que você tem do Colégio Imaculada ou do Colégio Bituruna? Fique à vontade para poder escolher. Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente a uma dessas escolas que você estudou aqui em Governador Valadares, independentemente do dia, do horário, do mês, do que você possa estar vivendo, do que você possa estar pensando, passou em frente ao Colégio Bituruna ou passou em frente ao Colégio Imaculada, qual lembrança que vem na hora? O portão. Os dois? Imaculada, eu vou falar do Imaculada, que foi onde eu vivenciei entre a burra e saladão. É verdade, tinha isso. Sei lá também. Gente, até parece. Mas eu falo portão
Por quê? Porque as experiências mais engraçadas e que às vezes a gente deixa lembrança não foi nem tanto dentro da sala de aula, Sim. porque aquilo dali era uma rotina mesmo, Exato. né? Mas fora dali, o que a gente adquiria com relação às amizades. E eu falo portão porque tem N situações envolvidas, até mesmo da gente tentando matar uma aula, tentando falar o portão na quadra, e a interação que tinha pós-aula. Ficava todo mundo ali, você lembra? Ficava todo mundo ali na. Você lembra? Lembro. Eu tô denunciando aqui nossa Não, época. fique à vontade. Ai, mas a gente ficava todo mundo ali na rua, interagindo, batendo um papo, e tomava chuque. Então, assim, esses momentos, sabe? Esses momentos que a gente tinha em conjunto, para mim foram os mais marcantes, né? E toda vez que eu passo ali, que eu olho para aquele portão, parece que o portão tá abrindo para mim. Que legal, sabe? A cara. ideia que dá é que você, opa, deixa eu entrar aqui. E eu quero fazer isso, eu quero entrar e reviver aquilo ali na memória, o ambiente, porque realmente é a história. Você que escolheu a educação para sua vida ou a educação que te escolheu? Eu vou te falar que eu não escolhi assim, não foi a minha primeira escolha. A educação foi a minha segunda escolha. Na verdade, eu fui criada por uma mãe educadora. Minha mãe é professora. E de educação infantil ainda, né? Então, Sim. eu fui criada na rigidez. Mas o que acontece? Meu sonho era ser médica. Era fazer medicina. No entanto, que o meu terceiro ano eu fiz no Rio. Eu iria estudar medicina no Rio. Sim. Só que eu abdiquei desse sonho por outros fatores e voltei para Valadares. Na época, eu não sei porquê, né? Não tinha faculdade aqui também, eu queria ficar aqui em Valadares. Eu não levei esse meu sonho a sério, assim, essa minha vontade. E aí, eu tive uma segunda alternativa de fazer ciências biológicas, que estava dentro da área da saúde, que era um Sim. curso que era oferecido aqui na Univale. Comecei a fazer ciências biológicas e daí já comecei, também tive uma proposta para dar aula e comecei a lecionar. Então, na faculdade mesmo, já comecei a lecionar. Então, eu acho que não fui eu que escolhi não, né? Eu fui escolhida. Respondendo a sua pergunta, foi isso. E eu sou filho também de professor. Logo, sei a importância desse tipo de profissional para a vida de um ser humano. E o quanto que o professor tem a capacidade de marcar a história de um aluno ou de uma aluna. Já na versão Flávia, professora, e até interessante pensar que você já tinha dentro de casa a maior referência feminina, sendo também professora. E você também virou uma professora. O que é ser professora para você? Nossa, que lição. Ser professora é você... É amor, né? Sobretudo doação. Sim. Mais do que tudo é doação. É você doar o seu conhecimento, o seu saber ali. Só que não é só um conhecimento teórico, né? É o conhecimento de vida. E hoje eu acho que é isso que mais tá importando, inclusive, né? E talvez o que mais possa estar fazendo falta também, né? Mas é uma doação. E eu vou te falar, vai muito além de qualquer retorno. Né? O retorno maior é esse que você me falou aqui na hora que a gente chegou. Eu tenho um amigo que foi seu aluno. Isso eu escuto muito. E eu recebo mensagem, às vezes, de ex-alunos meus falando, professora, eu não esqueço de você. Nossa, você foi a minha melhor professora. Olha só que legal, né? Eu aprendi isso foi você dando aula. Que legal, cara. Essa matéria eu só aprendi com você. Nossa, isso foi assim, isso é uma gratificação muito grande. Sem dúvida. E já pensando na sua trajetória como professora, nós sabemos, Flávia, que todo início é desafiador em qualquer área profissional, exceto em algumas situações que acabam permitindo com que um jovem profissional já possa obter sucesso dentro de qualquer nicho por conta de inúmeras outras razões. Mas, enfim, qual foi o seu grande desafio enfrentado logo no início da sua jornada como professora? Eu acho que foi, às vezes, não poder ser eu 100% das vezes ali. No sentido de, às vezes, eu querer direcionar as minhas aulas, direcionar o que eu almejava para aquele aluno, tanto que eu poderia auxiliar, ajudar mesmo.
e não poder fazer cumprir tudo aquilo por conta de fatores governo, né, da obediência que a gente tem que ter para os cargos mais acima, por conta até dos próprios alunos mesmo, que às vezes não se permitiam essa ajuda, e muitos nem querem, essa é a verdade. Então, o desafio foi essa relação. Não a relação, a questão do querer, tanto do aluno, dele se permitia isso, né? E de pessoas que estão mais acima de você, que vão moldar ali como que vai ter que conduzir aquela prática. Que às vezes a gente pode não ser muito a favor de uma coisa ou outra, e aquilo eu acho que me gerou um desgaste muito grande. Eu acho não, tenho certeza. Imagino. E sobre as versões de um professor, e por que eu usei a palavra versão no plural? Existe o professor no ensino público e no ensino particular. E nós sabemos que são dois mundos, sobretudo no Brasil. E, infelizmente, até pelo fato de que nós sabemos o poder da educação, mas, ao mesmo tempo, e você pode falar com propriedade, nós sabemos que, de fato, são dois cenários totalmente diferentes. São. Só que, ao mesmo tempo, eu penso, e até pelo fato de ter tido a vivência durante 23 anos da minha vida com um professor, que foi meu pai, que o professor ele tem uma importância na vida de qualquer cidadão que ultrapassa apenas a função dele enquanto professor. Isso vale para escola particular e escola pública. Sim. Só que dentro do universo do ensino público brasileiro, eu percebo que nesse tipo de cenário é ainda mais necessário essa transformação do professor não ser apenas um profissional, mas, acima de tudo, um ser humano mesmo grandioso, capaz de... Um educador de vida. Exatamente, de assumir funções que, a priori, não seriam funções exercidas por ele, pelos pais, parentes, mas que o professor precisa tomar a rédea do jogo. Enfim, como é que é ser professora, melhor dizendo, dentro e ter tido essa vivência dentro do ensino público? Da rede pública. É bem isso que você falou mesmo. A gente tem que sair um pouco daquela caixinha de só transmitir conhecimento, teoria, né? Até mesmo porque a gente percebe que os alunos não estão tão preocupados com esse tipo de aprendizado. Eles querem algo além, eles querem algo diferente, eles querem sair daquela rotina ali, né? E a escola, para eles, deveria proporcionar tudo isso, né? Até mesmo para envolvê-los melhor, fazer com que eles tenham estímulo para a vida deles, né? Reflitam sobre, poxa, o que eu posso acrescentar nesse mundo, né? O que realmente eu quero fazer para me sentir bem e realizado profissionalmente, comigo mesmo, com o meu corpo e tudo mais. E o professor tem esse papel de ajudar a auxiliar a mostrar o caminho, né? Ajudar nessa condução. E o professor de escola pública, mais ainda, porque às vezes falta isso em casa. Muitas às vezes falta isso em casa, né? Que é o papel principal aí de um pai e de uma mãe. E aí, esse adolescente, essa criança, esse jovem carente, quem ele tem? Né? Então, a escola é um refúgio, né? Um refúgio para essa criança, muitas das vezes. Até alimentar, tá? Né? É ali que ele vai fazer uma refeição melhor, muitas das vezes. Então, a escola tem que se preocupar com tudo isso, né? E abraçá-los cada vez mais nesse sentido. O que é ensinar para você? Muito, além de transmitir conhecimento. Ensinar é você pegar na mão e ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho mesmo, sabe? Mostrar o quão grandioso e o quão válido é você buscar o que você quer, almejar a sua profissão, o que você quer fazer da sua vida. E o professor, ele vai te orientar para tudo isso. Então, o professor é um educador, é orientador. Então, educar é o que faz sentido, né? Tem que fazer sentido na vida de uma pessoa. É complexo essa pergunta. Que bom, pergunta para pensar. Tô aqui. E em relação às suas versões como professora, eu como leigo, tá? Vejo
e gosto muito de ver profissionais que já passaram ou passam por esses dois ambientes que nós citamos anteriormente, né? O ensino público e o ensino particular. Na sua versão enquanto professora, o quanto que já ter passado pelo ensino público, já ter passado por um ensino particular, te serviu como bagagem e te forjou como profissional? Nossa, em todos os sentidos da minha vida. Até mesmo porque depois, quando eu busquei estudar, continuar estudando, igual eu fiz meu mestrado, me graduei novamente, né? Me graduei em nutrição, fiz pós-graduação. Tudo isso eu só consegui fazer por ser professora. Porque eu falei, eu estou voltando para a sala de aula. Então, se eu estou ensinando, eu tenho que aprender eu tenho que saber aprender também. Porque a gente aprende muito como aluno. E, então, para mim, a facilidade que eu tive em voltar a estudar, em gostar de estudar e continuar estudando, porque eu estudo todo dia, pelo fato de eu ter essa bagagem de ser professora. Né? Então, eu não vejo empecilho, eu não vejo dificuldade dentro do meio acadêmico, dentro do meio do estudo. Eu gosto, eu tenho prazer nisso, sabe? E até mesmo em buscar essa nova profissão como nutricionista, que é o que eu sou hoje também, o fato de eu ser professora só me agregou. Até mesmo para ensinar o meu paciente a como ter um planejamento alimentar mais adequado, a orientá-lo, a ajudá-lo mesmo a direcionar todo o seu processo aí. E isso, sem dúvida, eu consigo fazer isso hoje com maestria por conta da minha primeira profissão. Exatamente. E eu citei que durante várias vezes do nosso bate-papo a palavra versão, e muitas das vezes ela no plural, versões, porque você de fato é uma mulher de versões, sobretudo na sua vida profissional, porque você é formada e atua como professora de ciências biológicas. Isso. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos da versão que faz e que, imagino, fez muita gente te conhecer, que é através da atividade física, mas, sobretudo, como uma mestre em nutrição e agora também nutricionista. Como e por que a nutrição, enquanto disciplina e estilo de vida, entrou na sua vida? A partir da academia, a partir da atividade física. Eu comecei tarde, tá? Não foi jovem, foi novinha, não. Eu era mais sedentária. Só que quando eu comecei a praticar atividade física, as coisas foram fazendo sentido na minha vida. Sim. E eu sempre tive bons hábitos alimentares, assim, gerais, né? Boa de garfo, vamos dizer assim. Aquela que aceita, que gosta de quase tudo. Só que não entendia sobre o que realmente faz bem para o corpo. Isso eu não tinha esse entendimento. E quando eu comecei a praticar atividade física, eu senti a necessidade de cuidar melhor da minha alimentação. Então, uma coisa puxou a outra. E daí eu comecei a ter mais curiosidade, mais entendimento e buscar mais esse mundo. Já como professora, eu falei, bom, eu vou estudar sobre, eu quero. Então, foi por um interesse pessoal meu mesmo. Foi daí que eu comecei a fazer um mestrado em nutrição. Comecei o meu mestrado porque eu queria me aprofundar no tema. Eu queria algo além, né? De uma coisa que fazia muito bem para mim, fazia muito sentido para mim, que mudou a minha vida, mudou não só o meu corpo, viu? Mudou a minha autoestima, mudou a minha... assim, eu me tornei uma nova Flávia, depois que eu comecei a casar treino com uma boa alimentação. E isso reflete no espelho, né? A gente se sente bem com o que a gente vê. Né? Nada mais é do que o espelho, o reflexo do que como seu corpo está comportando por dentro. Sim. Então, foi a alimentação, foi um treino, foi, como eu falei, o cuidado do sono, né? Esse equilíbrio que deve existir. E durante o mestrado eu falei, caramba, e muita gente falava comigo também, Flávia, você tem que se mostrar, porque eu não mostrava. Minha rede, meu Instagram era privado, né? Então, era bem restrito, eu não falava nada e tal. Só que eu já era, vamos dizer assim, um exemplo para as pessoas que estavam próximas de mim, né? Sim. E então elas falavam, Flávia, você tem que se mostrar, você tem que falar mais. Isso vai estimular outras pessoas e tal. Que aí as coisas foram começando a fazer sentido.
depois que eu comecei a mostrar muito meu treino e tudo mais, e que eu fui ganhando mais esse espaço e amando mais tudo isso também, eu falei, eu acho que eu vou ter que dar um passinho para trás. O mestrado tá pouco, eu preciso de ter o diploma de nutricionista, porque assim, realmente, de fato, eu posso atender as pessoas. Eu posso ajudá-las no seu plano alimentar, eu posso ajudar nesse processo todo, né? Mas para isso eu tenho que estudar mais. Eu não pensei 2 vezes, mas isso não foi de um dia para o outro, não, tá? Foram anos, assim, construindo tudo isso. Daí eu comecei a fazer nutrição. Junto com o mestrado. Terminei o mestrado, falei, agora eu embalo numa pós-graduação também e não parei. Agora, então, eu tenho, né, toda essa bagagem, essa experiência e tem a questão também, nesse meio termo, eu resolvi também ser atleta amadora. Participei de 4 competições aí do meio do fisiculturismo, que para mim foi uma bagagem, foi uma experiência e um aprendizado assim que nenhum diploma me deu, né? A experiência que eu vivi ali, hoje eu consigo casar a realidade, o meu dia a dia, o que a gente busca ali com questão de qualidade de vida, casando uma boa alimentação, com um treino adequado, né, priorizando tudo isso e consigo explorar mais ainda para o lado da performance, da questão da estética, que foi o que eu vivi durante 2 anos em preparação para subir no palco. Sim. Que valoriza isso, né? Então, o que eu vivi de experiência com relação à alimentação, o que usar, não usar, e como aquele alimento responde no seu corpo, e responde muito rápido, inclusive, foi uma experiência em tanto, tá? Que nenhum diploma me deu. Aí, então, toda essa bagagem constrói o que eu sou hoje e me deixa apta, né? Para realizar mais essa função que eu já venho fazendo. E vou começar agora também de forma presencial. Graças a Deus. Amém. E pensando na sua função enquanto nutricionista e também mestre em nutrição. Flávia, qual é o poder de uma boa alimentação na vida humana? Qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida. É longevidade, é você viver mais, só que com saúde, com autonomia, fazer seu corpo funcionar bem, corpo e mente. Né? E não só a questão da longevidade, né? Pensando a longo prazo aí, mas é você performar, é você extrair o melhor hoje. Quem faz isso? Né? De onde que vem tudo isso? É o comportamento, é o seu comportamento, é o que você está entregando para o seu corpo. Então, é o que você come. A gente tem um ditado que fala, nós não somos o que a gente come, a gente Sim. é o que a gente absorve, né? E isso é fato. Então, o ser humano é um corpo, é muito complexo, é tudo interligado. Então, a gente tem que pensar num todo. E a alimentação é a base para tudo. A base Exato. É a alimentação. É o que você coloca para dentro, né? Que são os nutrientes, vêm dali. Então, para a questão hormonal, para o seu intestino, para a sua pele, para a sua saúde mental, tudo é nutriente. Né? É uma interligação aí. Então, a gente precisa desses nutrientes para o corpo funcionar legal. Então, o que adianta? Você falar assim, nossa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que fazer isso. Sim, você precisa. Mas o que você está ofertando para o seu corpo para você ter isso? Né? Por isso que a gente precisa de se cuidar mesmo. Uma alimentação equilibrada, ajustada, né? Diversificada. Eu prezo muito isso, esse equilíbrio, porque nenhum alimento tem poder isolado. Né? A alimentação saudável é um contexto. É Sim. o todo, né? E isso faz muito sentido. Do mesmo jeito que nenhum outro alimento vai ser vilão, né? Vai ser responsável para... Né? Então, assim, a gente tem que pensar no todo, com certeza. Eu já conversei com muitos nutricionistas e todos eles me falaram que não existe um alimento vilão, como você mesmo disse. Uhum. Acabou de falar, perdão. Porém, eu como leigo, tá? Gostaria de te perguntar, qual é o hábito alimentar que se torna vilão na vida de uma pessoa? Consumo exagerado de ultraprocessados, com toda certeza. Produtos industrializados. Ali você não tem um alimento, você tem um produto alimentício, você tem uma mistura ali de substâncias, Sim. de aditivos,
que vão agregar sabor, né? Vai fazer com que você consuma cada vez mais, só que baixo em valor nutricional. Então, são alimentos, muitas vezes, bem calóricos e de baixo valor nutricional mesmo. Então, isso, para mim, é o pior da alimentação. É uma alimentação natural, o básico que funciona Sim. muito bem. Então, é isso. É você manter padrões alimentares saudáveis, é buscar esses alimentos naturais mesmo, né? É o da feira, são as carnes, os ovos, né? Os vegetais. Isso, é fazer desses alimentos parte da sua rotina. O ultraprocessado, você deixa para momentos pontuais, não que você não possa fazer uso, né? Mas eles não têm que ser a base da sua Sim. alimentação. Tem que ser um uso bem limitado aí. Aí, meu filho, não tem erro. Vai dar certo. Aí, claro que cada um tem as suas individualidades. Quando a gente falou, não tem um alimento vilão. Não tem. Mas, por exemplo, se eu tenho uma intolerância alimentar, aquele alimento, para mim, que causa aquela intolerância, vai ser vilão. E para o outro, pode funcionar muito bem, né? Como é o caso do leite, né? Que muita gente tem essa intolerância à lactose e tudo. Pois é, então, para você, às vezes, não... Infelizmente, né? Nossa, meu Deus. Mas para uma grande maioria, não. Sim. E aí a gente padroniza aquilo como se fosse inflamatório, que não sei o quê. Mas inflamatório para quem tem alguma intolerância com relação àquilo ali, né? Alguma sensibilidade. Entrando na vida de milhares de pessoas, vamos pegar Valadares como exemplo, tá? Que praticam atividade física, mas sobretudo a musculação. O quão importante é uma boa alimentação e também, obviamente, a presença de uma nutricionista na vida de um praticante de musculação que deseja e busca não só emagrecer, mas também ganhar massa muscular, sendo homem ou mulher? A alimentação, na verdade, assim, a alimentação ela tem que ser ajustada de acordo justamente com o seu treino, que seja Sim. a musculação, qualquer outro treino que você pratica. Então, esse ajuste, quem vai conseguir fazer bem feito por você vai ser o profissional, que é o nutricionista. Ele que vai conseguir dosar aí quantidades, a qualidade alimentar, que faz muito sentido para tornar esse processo sustentado e conseguir essa recomposição corporal aí que a gente tanto almeja, ganhar massa magra, perder gordura ou até performar. Sim. E para que isso aconteça, você precisa de ofertar para o seu corpo tanta energia quanto nutrientes necessários para aquela atividade física. E daí, otimizar. Então, a alimentação ela tem que pensar no quê? A alimentação para um praticante de atividade física, de uma musculação, por exemplo, tem que pensar em otimizar o desempenho. Você performar mais, né? E auxiliar no seu processo de recuperação também. Evitar lesão. E os alimentos vão te ofertar isso. Então, é investir nos alimentos certos. A quantidade vai fazer todo sentido aí para o seu objetivo, né? Que, no caso, você precisa de direcionamento, sem dúvida, né? A gente faz muito assim por conta própria, né? Deixa eu vou fazer isso aqui. A gente vai aprendendo muito também, né? Sim. Hoje em dia tá fácil para aprender isso. Só que não substitui, né? A gente precisa de um direcionamento, desse olhar clínico para realmente alcançar o resultado e fazer com que ele seja sustentado. Sobre não substituir. E quando você falou isso, sobre a importância da alimentação, sobretudo para quem pratica musculação, me veio na cabeça uma nostalgia acerca de algo que eu vivi no início da minha jornada dentro da musculação. Comecei a treinar no dia 16 de janeiro de 2013. Portanto, na sexta-feira eu completarei 13 anos de musculação. E não é diferente de mim, não. Que legal. Mais ou menos na mesma época. E me recordo, Flávia, que quando eu comecei a treinar, um pouquinho antes até, porque eu comecei depois dos meus melhores amigos terem entrado, eu tenho uma cena na minha cabeça que eu nunca vou esquecer, de ver um amigo meu melhor amigo, Igor Abreu, que já tinha começado a treinar. Ele começou ali em meados de 2012 e eu comecei no início de 2013. E eu lembro que ele treinava num Democrata, escolinha. A mãe dele insistia pra esse jogador de futebol e não virou engenheiro. E graças a Deus, um grande engenheiro civil. E eu me recordo, Flávia, como se fosse ontem, da mochila dele. Que ele saía da aula do Ibituruna e ia treinar no Democrata. E depois ia treinar musculação. E eu me recordo da mochila dele lotada de suplemento. Isso naquela em 2012. Época.
E na época, para quem era leigo e para quem tinha ali seus 15, 16 anos e estava empolgado para começar a treinar, nós tínhamos na cabeça essa ideia de que o suplemento era tudo e talvez era só ele que iria fazer com que pudéssemos ter os resultados que almejávamos na época. Aonde eu quero chegar? Qual é a importância da suplementação? Porém, qual é a forma adequada de se usar a suplementação fazendo o casamento perfeito com uma boa alimentação? Você falou tudo. A suplementação deve ser usada como um complemento com uma boa alimentação. Sim. Então, ela vai ali otimizar o seu resultado ou até te ofertar o que talvez na sua alimentação esteja faltando, por conta até de uma demanda mais aumentada, né? Por causa do treino. A gente que treina e treina muito, a gente tem uma demanda aumentada para determinados nutrientes, é fato. E a suplementação pode cobrir isso, né? É necessário? Aí depende, né? Uma boa alimentação já te supre bem com isso, mas ela vai ser um complemento. Então, jamais você vai substituir uma alimentação, uma refeição, por um suplemento, né? A não ser uma proteína, né? Exato. Que é bem prática nesse sentido, fazer essa substituição. Mas ela vem como coadjuvante, como complemento, a cerejinha do bolo mesmo. E aí, para quem é praticante de atividade física, temos suplementos que podem sim serem muito bem-vindos para otimizar tudo isso, melhorar desempenho, recuperação, como é o caso da creatina, Sim. que tem nível A de evidências aí. E buscar os suplementos que têm evidência, né, gente? Que a gente vem, às vezes, escuta muita modinha e fala isso é bom, isso aquilo é bom. Às vezes você está gastando dinheiro aí desnecessariamente, né? Mas no mais, gente, nada faz mais sentido do que você treinar, mas treinar bem, né? Estar alimentado para aquilo, né? Não que eu estou falando que você não possa treinar em jejum, mas durante o dia, né? Você ofertar o que seu corpo realmente precisa, pensando no desempenho nesse treino para que você treine com gosto, com força, porque esse estímulo é que vai fazer você ter o seu crescimento que você quer ir, evoluir. E ofertar os nutrientes certos através da alimentação. Alimentação, cuidar do seu sono, que é aquilo que eu falei também, minha filha, não dorme não, pra você ver que a massa vai junto. Exato. É terrível. Mas aí a suplementação, ela vem como um complemento, que é o real significado dela, né? É complementar mesmo. Eu lembro que eu até falava que o meu mudava o nome, era complementação ao invés de, Não é? ao invés de suplementação. As pessoas às vezes confundem isso, Sim. né? E é praticidade. E sobre a busca pela boa alimentação, porém, Flávio, nós sabemos que, e ainda mais na realidade do Brasil e do brasileiro, que muitas, mas muitas, talvez até a maioria, tá, das pessoas, aqui de Governador Valadares, por exemplo, às vezes querem ter uma boa alimentação, sabem do poder de um nutricionista na vida delas, porém, pela questão da classe social que ela está inserida, não é possível tirar uma parte do recurso mensal para poder estar investindo numa consulta com um nutricionista. Sim, de fato. Só que essa pessoa, ela pratica a atividade física dela, ela gosta de se alimentar bem, mas ela não tem o recurso suficiente para ter ali um direcionamento um pouco mais específico com um profissional da nutrição. Você, como profissional e também mestre em nutrição, o que essa pessoa pode fazer, mesmo não tendo recurso suficiente para poder estar indo em uma consulta com um nutricionista, mas ao mesmo tempo, mesmo não podendo, conseguir ter uma boa alimentação no seu dia a dia? Olha, o melhor, você já falou aí, né? Que ela busca ter uma boa alimentação. Então, é isso aí, né? Mesmo que você não possa passar por um nutricionista para te direcionar nesse processo, você buscar ter uma boa alimentação. E hoje em dia tá fácil a gente entender mais, que a gente sabe que uma boa alimentação é simples. Você não precisa de firula, você não tem que inventar a moda, não. E é repetir aquilo. Você pode ver as pessoas que têm os melhores resultados, que sustentam os seus resultados, elas fazem todo dia a mesma coisa. E comem a mesma coisa também. A gente muda vegetais, né, mais colorido e tudo mais, né? Só que a gente busca os mesmos alimentos. Então, não tem muito mistério para onde você fugir ali. Então, buscar comer bem,
né? Comer bem, para ela aprender sobre isso, eu acho que está mais relacionado em buscar os alimentos naturais mesmo, né? É aquele bom prato ali de arroz, feijão, salada, capricha nela, uma boa fatia de carne também, né? Ovos, o próprio leite, os integrais, cereais integrais, sementes e as frutas. Então, é buscar dessa forma, né? Ser isso é simples. A gente sabe que não é tão simples assim, porque aquilo que você falou, principalmente para quem tem um poder aquisitivo mais baixo, Sim. esses alimentos não estão tão acessíveis assim, né? Tá mais fácil comprar um pacote de biscoito. Questão de preço, mas é um investimento que não tem igual. É o melhor investimento que você pode fazer para sua vida. É cuidar de você. Sobre cuidar de você e sobre sobre ter uma boa alimentação aliada com uma boa atividade física, tudo isso que eu acabei de citar vai ao encontro de uma vida que vai ao encontro do que precisa ser feito na vida de pessoas que, em pleno 2026, por inúmeras questões, estão inserindo na vida delas as famosas canetas emagrecedoras. Para falar a respeito desse assunto, inicialmente, gostaria de saber da sua visão como atleta, como mestre em nutrição e nutricionista e praticante de musculação. Qual é a sua visão sobre esse fenômeno que vem acontecendo em todo o mundo? E pensando na mudança do estilo de vida, o quão importante é essa ação para quem está imerso nesse universo das canetas emagrecedoras? As canetas fazem parte de um tratamento. Então, elas são muito bem-vindas para quem sofre aí de obesidade, um sobrepeso mais acentuado, até mesmo tem uma comorbidade associada que podem ajudar nessa questão metabólica. Então, elas têm um efeito muito positivo, porque fazem, de fato, a pessoa perder peso e melhorar todas as suas funções metabólicas, né? Melhora o seu sistema cardiovascular, a sua sensibilidade à insulina. Então, tem N fatores aí que fazem com que as canetas sejam, sim, promissoras para isso. Só que precisa de ser de um uso bem direcionado. Você precisa ir de um acompanhamento médico para fazer o uso das canetas, né? Não é chegar e usar, eu estou precisando de perder 3 quilinhos, deixa eu usar a caneta. Meu amor, você vai perder 3 quilinhos, mas vai perder massa magra aí, bonito, de fato. Porque numa restrição severa que a caneta te leva por conta da falta de apetite, né? Que a pessoa realmente Sim. perde, seu peso vai embora, mas a sua massa muscular vai junto. Só que isso não é saúde, né? Então, quem está obeso não tem essa preocupação tanto, porque tem tanta gordura para perder que consegue poupar essa massa muscular. Mas vai chegar um momento que já não vai mais. Então, ele precisa de ser acompanhado desde sempre. E esse acompanhamento também é para prevenir sintomas colaterais, evitar déficits, né? Controlar os déficits ali, né? Que vai ter déficits nutricionais, você evitar esses déficits também. Então, as canetas é muito promissora, é muito bem quistas, estão sendo extremamente usadas, mas com uso adequado, né? Uso indevido, você pode dar um chute pela culatra. E as novas pesquisas mostram que pessoas que fazem uso da caneta param de fazer, estão tendo reganho do peso de forma bem acelerada, muito mais até do que se ela tivesse feito uma dieta padrão, né? E a gente sabe por quê, foi o que você falou, é a mudança dos hábitos de vida. Sim. Se você usa a caneta, mas mantém os mesmos hábitos de quando você estava obeso, você vai parar de usar a caneta e aí na hora que a fome vier de leão, o que você vai comer, né? Qual hábito novo você criou? Qual escolha bacana, saudável você criou? Então, você usa a caneta, mas você tem que ter essa mudança de hábito. Você tem que alimentar bem, oferecer para o seu corpo o que ele vai precisar ali mesmo. Treinar para evitar e poupar seu músculo, porque ele é a sua maior arma da longevidade, ele é a sua saúde, está presente ali, né?
e que vai manter seu metabolismo ativo mesmo. Então, você precisa de todo esse cuidado. Essa mudança de hábito, de estilo de vida, o que você faz ali todo o dia, é o que vai ser essencial para que o seu resultado seja sustentado. Porque perder peso hoje ficou fácil com a caneta, né? Sim. Mas sustentar isso é mudança de comportamento. E agora, onde entra o papel do nutricionista na vida de quem está usando as canetas emagrecedoras? É justamente traçar o melhor plano alimentar para esse paciente. Né? Ele vai comer pouco, mas vai comer bem. Vai ofertar para ele o que realmente o corpo dele precisa. Para justamente evitar essa perda de massa magra, cobrir déficits, evitar colaterais. É intestino, é cabelo, é pele, né? É a questão da ansiedade, insônia. Então, é muito complexo, né? A gente olha assim, eu só preciso de emagrecer. Não é bem assim, né? Então, tem que ter todo um trabalho aí interdisciplinar e observar toda essa complexidade. Tem que ter um olhar para tudo aí, geral. O nutricionista, ele que vai direcionar isso, né? O que é ser nutricionista para você? Nossa! Ser nutricionista, para mim, é cuidar do outro. Você... É cuidado. É amor e cuidado, sabe? É você escolher o melhor. É o melhor seu e você vai transmitir para o outro. Então, assim, toda vez que eu estudo, eu fico pensando, sabe? Nossa, como eu posso ajudar com isso aqui? E eu posso ajudar muito, muito. Né? Então, é esse cuidado, é esse olhar, é esse cuidado. Isso é ser nutricionista, é cuidar do outro. E não é só da alimentação, não, tá? A gente cuida, é um cuidado geral mesmo. É você extrair o melhor hoje, agora. É ser o melhor para você, para o outro. E o nutricionista é isso. É o que eu fazia por mim, hoje eu faço pelo próximo. Por quem quer essa ajuda aí, né? Tem que querer. E qual é o maior desafio em pleno 2026 de ser uma nutricionista? Isso aqui, né, também. Então, Google. é o Google, é o chat. Mas eu acho que todos esses desafios, eles vêm e podem nos ajudar muito, sabia? Pode agregar muito, assim. Então, assim, eu não fico abalada por eles, não. Mas, com certeza, você precisa de estar entendida de tudo isso. Porque tá fácil, né? Hoje em dia, as pessoas buscam aí dieta. Tá fácil conseguir uma dieta. Só que... vai ver o que está buscando, né? O conhecimento é aquele negócio, né? Até para saber usar, você tem que entender sobre, que senão também não vai dar certo. Mas o desafio maior é esse. E essa questão também de estar sempre à mostra, isso para mim é um desafio. Né? Você tem que estar sempre se mostrando. O seu cartão de visita é você. Então, você tem que estar sempre presente ali. Se ao conciliar tudo isso, nossa, aí você junta uma profissão, outra profissão, você junta família, filho, né? E você tem que estar presente em rede social e tudo mais, e isso é um desafio. Atender é o de menos. E pensando na sua figura enquanto nutricionista, na sua visão, Flávia, qual é a principal característica que uma nutricionista ou um nutricionista precisa ter nos tempos atuais? Sensibilidade. Você não tem que ter só conhecimento. Você tem que ter entendimento de que meio é o seu paciente. Como que é a vida dele, o que ele gosta, qual que é não só o objetivo dele, não só o corpo dele, mas como é a rotina dele, o que o torna mais feliz, o que de fato ele quer, além daquilo que ele está pedindo, sabe? Então, esse olhar sensível, para você ter esse entendimento, isso vai além de passar uma dieta, com certeza. E é um diferencial para o nutricionista. Qual o pilar central na vida de quem busca emagrecer pensando na alimentação? Que ele precisa fazer valer a pena e precisa inserir na sua cabeça. Esquecendo quem usa a caneta emagrecedora. Sim. Quem tá ali na raça mesmo, podemos dizer pilar assim. Que você fala com relação à alimentação. Exato. É investir nas boas fontes de alimentos. Investir
em uma quantidade adequada de proteína, não estou falando exacerbada, eu estou falando adequada, ajustar essa quantidade de proteína, distribuir ao longo do dia, investir em vegetais, comam vegetais, gente. Não é só de proteína que músculo se constrói, que acontece recomposição corporal, né? É você ofertar nutrientes em diversidade, né? Proteína, nutrientes, vegetais, que estão presentes aí nos vegetais. Cuidar da sua saúde mental. Ter esse olhar, né? Do seu sono, principalmente, que a gente modula isso com sono, com estresse, a ansiedade, a gente tenta modular através disso. Então, para você ter resultado, o básico é isso, é você fazer o básico bem feito, tentar, saber que você vai dar uma desviada, você vai atropelar isso aí, mas faz hoje. Escolha hoje. Amanhã você repete, depois você repete. Depois que vira hábito, meu amor, já era, você não volta mais porque era não. Qual é o pilar central, pensando na alimentação, em quem busca ganhar massa muscular? Consumo adequado de proteína, de outros nutrientes também e treinamento. Sem dúvida, é o treinamento também, né? É usar o alimento a favor do seu treino, para otimizá-lo. Então, o alimento ele tem que ser de acordo. Qual é o grande sonho que você já realizou sendo nutricionista e mestre em nutrição? Sonho que eu realizei, meus atendimentos. Ter atendido as pessoas que eu atendi, da forma como eu atendi, da aprendizagem que eu tive, dos resultados que eu alcancei. Então, isso já faz parte do meu sonho. E meu maior está por vir ainda. Amém. E sobre o que está por vir, qual é o grande sonho que você almeja realizar sendo nutricionista? É otimizar meus atendimentos presenciais. É estar lá todo dia atendendo um paciente e fazendo sentido para ele, para mim, sendo feliz, realizada com aquilo mesmo. Então, essa minha sala, né, que eu te comentei com você, que está ficando pronta, se Deus quiser, mês que vem eu começo, Amém. É a realização do meu grande sonho. Flávia, a nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que, se a gente parar para pensar, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, nós, enquanto seres humanos, temos os livros e capítulos, que, assim como nos livros, podem ser bons ou ruins. Só que, diferentemente do que acontece nos livros, onde os capítulos vêm através de apenas uma única forma, folhas, na nossa vida enquanto ser humano, Deus é tão maravilhoso que ele nos dá a propriedade de fazer com que os capítulos das nossas vidas possam ser e serem transcritos de diferentes formas. Pode ser um dia muito marcante, negativo ou positivo. Pode ser uma conversa, pode ser uma briga, pode ser um ano, um mês. Mas, acima de tudo, podem ser pessoas que são únicas, marcantes e especiais na nossa história de vida. Feita essa introdução, no livro da vida da Flávia Vieira, qual é o tamanho do capítulo dedicado a duas pessoas que, imagino eu, que atendem pelo nome desses capítulos únicos na sua vida? Um chama Paulo e o outro Odete. Qual a importância desses dois capítulos na vida da Flávia Vieira? Aí você pegou no ponto fraco. Meu Deus. Eu perdi meu pai tem 2 anos. E ele foi referência para mim de homem. De integridade. E de, sobretudo, alegria e amor. Isso aqui esse pássaro é ele, porque ele era isso. Que legal. Ele chegava subiando, ele tinha um amor por passarinho fora do normal. Eu não lembro do meu pai triste. E quando você falou em fato marcante, me veio justamente ele na minha cabeça.
porque veio meu último momento com ele. Ele no hospital e eu uso dos olhos dele. Aquele olho maravilhoso, reluzente, brilhando. E que mesmo assim transmitia tanta paz, mas que estava se fechando. E hoje eu sei que ele está aonde ele merecia mesmo, porque ele era um homem exemplar. Ele foi minha maior referência de homem, sem dúvida. Eu tenho muito orgulho de ter sido filha dele. E a minha mãe anda junto. Tenho minha mãe do meu lado, inclusive estou indo levá-la no supermercado agora. Que legal. Vou ver se eu ajudo ela a fazer boas escolhas, porque ali é filha difícil, de nutricionista tá? tem mas que... você não tem noção. É igual filho de professor em escola. Mas não tem um ditado que fala, como que é? Santo de casa não faz milagre. É isso aí. Mas, então, são as minhas maiores referências. E eu me emocionei aqui falar do meu pai, porque desde criança ele foi, sem dúvida, o meu herói. E, assim, eu acho que hoje, se eu consigo transmitir paz, se eu consigo transmitir alegria, e se eu sou muito sorridente, porque é normal meu, foi por ter sido criada por ele, sem dúvida. E sobre o seu pai, né, que infelizmente, né, partiu e virou uma estrela no céu. E a nossa vida ela é feita de momentos, né? Isso aqui é um momento que a gente está vivendo. Daqui a pouco, quando você estiver com a sua mãe no supermercado, vai ser um outro momento que você vai viver com ela. E como eu disse anteriormente, nós temos momentos bons e ruins na vida pessoal, profissional, amorosa, enfim. Qual é o grande momento que você viveu com seu pai? Aquele momento que você, enquanto filha, jamais vai se esquecer e para sempre estará na sua retina, na sua cabeça, desse período ou desse momento que você viveu com ele? Eu tenho vários, mas eu tenho um que foi engraçado e que esse realmente eu não esqueço. Eu tinha 7 anos de idade e meu pai deixou eu cortar o cabelo dele. Só que eu, tadinho, o cabelo dele aqui, eu coloquei o cabelo dele. Meu Deus. E meu pai era comerciante, ele tinha loja aqui em Valadares, ele foi trabalhar todo feliz da vida. E eu não esqueço da reação dele. Eu lembro de eu cortando o cabelo dele, eu errando, aí só assumindo para tentar acertar. E no final, ele ria e mostrava para todo mundo: Paulo, o que você arranjou no seu cabelo? Foi minha filha que cortou. Era um orgulho que ele tinha em falar aquilo, porque ele tinha muito orgulho da gente, dos filhos, sabe? Muito amor, muito orgulho. Ele transmitia isso, assim, facilmente. E então, assim, esse momento ficou registrado. Caramba, ele deixou eu cortar o cabelo dele. Era uma criança, não tinha noção nenhuma de tesoura. E ele deixou simplesmente para, sei lá, para ter aquele momento comigo mesmo. Então, assim, eu tenho vários momentos marcantes, mas esse é engraçado. Você disse, né, e citou as duas, e falou das duas referências na sua vida. Só que tem um outro capítulo na sua história de vida que no livro da vida desse capítulo, ela que falará que você é uma referência para a vida dela. E esse nome atende por Maria Teresa. O que esse nome significa na sua história de vida? Nossa, a Maria Teresa é presente de Deus na minha vida. Quando eu era adolescente, eu tinha um sonho. E meu sonho era ter uma menina, uma filha. Deus me presenteou primeiro com um filho, que eu amo de paixão, que é o Davi. Já um adolescente, tem 16 anos já. Um amor, o Davi. E eu achei que eu nem fosse ter mais outro filho, porque eu nem tinha tanta vontade, assim, de ter outro filho mais, sabe? De verdade, de fato. E mesmo casada e tudo, a gente não estava conduzindo o nosso casamento para ter um filho. A gente não falava nem sobre, né? A gente tinha o Davi. Mas aconteceu. E quando eu descobri que era a minha menina, você não tem noção, não. Então, a Maria Teresa, ela é um presente e eu vou te contar que ela dali consegue trazer tudo de bom e de atrapalhado e de movimento em casa, viu? Porque ela é tudo isso. Ela é tudo e muito mais misturado ali. É o meu amor. O que é ser mãe para você? É amor incondicional. É amor incondicional, é cuidado. Mas é sabendo que eu tô criando pro mundo. Eu não tô criando para mim.
Eu não quero meus filhos grudados comigo. Não quando eles estiverem maduros o suficiente. Agora eu quero. Mas lá na frente eu quero que eles voem. De fato, eu quero que eles voem. Façam as suas melhores escolhas. Defina a sua vida com uma palavra. Alegria. Defina a sua história de vida com uma frase. Nossa, uma frase pode ser... Seja você. Defina essa conversa com uma palavra. Meu Deus, calma. Orientação, vai além. Reflexão. E eu fico muito feliz por ter tido a honra inenarrável de ter você aqui. Foi uma honra ter eternizado, né, a sua história de vida tão brilhante em várias áreas diferentes, não só enquanto profissional, mas também enquanto filha, enquanto mãe, enquanto esposa. Muito obrigado, sucesso, valeu muito a pena ter você aqui, sabia que valeria, sabia que iria valer, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo, foi emocionante, tá? Eu não esperava por isso, mas valeu muito a pena estar aqui com você. Tá? Sucesso para nós. Pra nós. Obrigado mais uma vez, Flávia. O Histórias e Memórias de hoje, com essa história marcante, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Na semana que vem tenho outros encontros marcados, né, com vocês aqui no Histórias e Memórias, o podcast eternizador de enredos marcantes e edificantes para a história da nossa cidade. Até mais.